Que a paz do Senhor esteja em nosso coração e em nosso pensamento. Glória a Deus por mais um dia de vida. Glória a Deus pela noite maravilhosa de sono. Glória a Deus pela proteção e por cada livramento que Ele tem nos dado. Desde que a gente deitou até agora, neste momento, e Ele vai continuar nos livrando de todo mal. Peçamos perdão ao Senhor pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, né? Aqui estamos, Paizinho, aqui estamos, aqui estamos, aqui estamos. Aqui estamos, Senhor, aqui estamos. E que o Senhor seja o nosso condutor, né? Que Ele seja a nossa principal referência e que Ele seja realmente a nossa prioridade, né? E que Ele esteja na lista, assim, no alto, assim, na nossa lista de tarefa, que em cima esteja Senhor Jesus, Pai, Filho e Espírito Santo, para que a gente tenha essa preocupação de fazer algo para agradar o nosso Pai, né? E eu tenho o costume de dizer que Deus deve se agradar muito da nossa oração, da nossa adoração, muito mais da nossa adoração, da palavra, e quando a gente também consegue abster-se de alguma coisa. Claro que é o jejum que eu estou dizendo. E em várias situações você vai poder fazer jejum para adorar ao Senhor com teu corpo, com tuas ações, com tua fala, com teus pensamentos, tá? Mas não se apegue ao que eu digo, não se apegue ao que os outros dizem. Vá conversar com o Espírito Santo e saber o que Ele quer que você faça para agradar ao Pai. Afinal, Ele é o Espírito da verdade que vai revelar para você tudo que você precisa saber. Vamos fazer um momento de oração? Pai querido, aqui estamos para honrar e glorificar o Teu nome, para dizer que o Senhor é santo e poderoso, Senhor, para dizer que toda a honra deve ser dada a Ti, para dizer que o Seu nome precisa ser louvado, glorificado e exaltado. Senhor, receba a nossa gratidão e a nossa adoração por tudo que o Senhor tem feito por nós, pela nossa vida, Senhor, pela família maravilhosa que o Senhor nos deu. Meu Senhor e meu Deus, entrego nas Tuas mãos, Senhor, o nosso dia de hoje, entrego nas Tuas mãos a nossa vida, todo o nosso ser. Peço a Ti que em nome de Jesus, perdoe os nossos pecados, as nossas ações, falhas e pensamentos. Restaura o nosso coração, Senhor. Dai-nos um coração manso e um espírito reto. Tira da nossa mente todo pensamento que não provém do Senhor. Nos dê, Senhor, sempre direção para qual caminho a gente deve seguir. E não nos permita entrar em lugares que o Senhor não quer que a gente vá. Não nos deixe cair em tentação e nos livra de todo mal, que assim seja em nome de Jesus. Nos dê estratégia para lidar com cada adversidade da vida, seja ela qualquer que for, seja enfermidade física, psicológica, espiritual ou sentimental. Que assim seja em nome de Jesus. Amém. O capítulo 5 de Marcos, ele todo está relatado no livro de Mateus. Do versículo 1 até o versículo 20 está no livro de Mateus, capítulo 8, do versículo 28 ao 34. Do versículo 21 ao versículo 24 está relatado em Mateus 9, no versículo 18 ao 19. E do versículo 25 até o versículo 34, também está relatado em Mateus capítulo 9, do 20 ao 22. Do 35 ao 42, está relatado em Mateus capítulo 9, do 1 ao 20, está dizendo que Jesus curou aquele endemoniado que ficava lá nos túmulos e ninguém conseguia prender ele, ninguém passava por ali. E aí Jesus expulsou os demônios e os demônios foram numa manada de porcos. E essa manada de porcos se precipitou e caiu num despenhadeiro. E o povo daquele lugar foi atrás de Jesus, pedindo Jesus para sair dali daquele lugar. E Jesus saiu e foi para outro lugar.
para a honra e glória do Senhor, aquele homem que estava cativo pelos demônios, ele foi salvo, libertado, curado, restaurado. E aí ele queria seguir Jesus, e Jesus falou, não, vá para sua casa, para os seus parentes, e fale tudo o que aconteceu. Então ali ele já conseguiu, esse homem já conseguiu evangelizar a própria família, porque Jesus mandou que ele fosse procurar a família dele. E aqui do 21 ao 24 fala sobre o pedido de Jairo, né, onde Jairo era um chefe da sinagoga, e ele prostrou aos pés de Jesus e falou que a filha dele estava morrendo, para Jesus colocar a mão sobre ela e ela ia viver. O versículo 24 ao 34 fala sobre a mulher do fluxo do sangue, que encontrou Jesus, viu Jesus passando, foi até a ele, tocou na orla dele e foi curada imediatamente. E Jesus perguntou quem é que tinha tocado nele. Ela ficou amedrontada e falou que era ela. E Jesus falou, mulher, a sua fé te salvou, né? Então é sobre a fé. Aqui, quando Jairo pediu Jesus para curar a filha dele, quando essa mulher tocou em Jesus, ela mostrou fé e Jairo demonstrou fé. E é isso que a gente tem que fazer, ter fé. No 35 ao 42, está relatando aqui sobre a ressurreição da filha de Jairo. Que Jairo teve uma fé muito grande, pediu ao Senhor, né, que tocasse na filha dele, para a filha dele sobreviver. E aí Jesus fala, né, com ele, não tenha medo, apenas creia. E aí chega até a casa dessa menina e pede que ela se levanta. E ela se levanta. E ele entrega ela aos pais, viva. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. No livro de Marcos, capítulo 6, do versículo 1 ao 5, está escrito em Mateus, capítulo 13. Está falando sobre a rejeição de Jesus lá em Nazaré, porque ele foi para a terra dele e começou a ensinar, e todos ficavam maravilhados com a doutrina dele, e todos ficavam perguntando de onde que vem tudo isso. Ele não é o filho de José, o carpinteiro, e não é filho de Maria, não é irmão de Tiago, José e Judas e Simão. Aqui está dizendo que Jesus teve irmãos, né? E aqui está dizendo que o nome dos irmãos de Jesus é Tiago, José, Judas e Simão. E aí eles falaram, as suas irmãs também não estão aqui entre nós, então Jesus também teve irmãs. E aí eles ficavam escandalizados com a doutrina de Jesus. E aí aqui está dizendo que nenhum profeta é desprezado a não ser na sua terra. E ali ele não pôde fazer milagre, a não ser curar poucos doentes, porque eles não acreditavam nele. Do versículo 6 ao 13, está dizendo que Jesus deu instrução para os 12. Também está escrito no livro de Mateus 10, do 1, no versículo 1 e no 5 ao 15. Fala que Jesus percorria lá e ele chamou todos os 12, deu autoridade para eles para expulsar demônios e ordenou que eles não levassem nada pelo caminho, somente eles fossem, não levassem nem pão, nem dinheiro, nem sandália. E recomendou a eles que quando eles entrassem na casa de alguém, se aquele lugar quisesse receber eles, que eles ficassem ali. Mas se eles não recebessem eles, que eles sacudissem até a poeira que estivesse nos pés, em testemunho contra aquela casa e contra aquela cidade. Então eles saíram e pregaram e o povo se arrependeu. Glória a Deus. E eles expulsavam demônio e curavam todos os enfermos ungindo com um óleo. No versículo 14 até o versículo 29, está escrito também em Mateus capítulo 14, do versículo 1 ao 12. Fala sobre quando Herodes ficou sabendo que Jesus pregava o evangelho, né, e fazia todas aquelas coisas, ele ficou temeroso e pensou que era João Batista que tinha voltado.
E aqui fala sobre a morte de João Batista. No versículo 30 até o versículo 44, está falando sobre a primeira multiplicação de peixe, também está escrito lá no livro de Mateus, capítulo 14. E em Mateus, capítulo 14, do 22 ao 33, também está dizendo sobre Jesus andando sobre o mar. É quando os discípulos vão para o mar, né? E Jesus vai depois, e aí ele vai andando sobre o mar. Em cima do mar, Pedro vê e pergunta, né, se é ele, descobre que é ele fala, não temas, sou eu. E Pedro vai encontrar com ele. No meio do caminho, Pedro vê todo agitado o mar e acaba afundando. E Jesus pega ele pela mão e ele segue andando sobre as águas com Jesus até chegar no barco. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus manda cessar o mar. Glória a Deus. No versículo 53 ao versículo 56, fala que Jesus estava do outro lado, ele chegou de Genezaré, saiu ele do barco e o povo logo reconheceu ele. E ele percorreu toda aquela região. Começaram a trazer em leitos os enfermos e levavam para onde ouvia que ele estava. Onde quer que ele entrasse, nas aldeias, cidade ou campos, eles colocavam os enfermos nas praças, pedindo ele que deixasse tocar ao menos a borda da roupa dele. E todos que tocavam ficavam curados. Isso aqui também está em Mateus 14, versículo 34 e 36. E aqui está dizendo que todos que tocavam nas vestes de Jesus ficavam curados. Glória a Deus. E hoje, Jesus está em nós. Nós temos essa liberdade de ser tocado por Jesus. Que a Bíblia fala, ele está na porta e bate. Quem ouvir vai abrir a porta do coração. A porta é o seu coração e Jesus bate. E ele pede permissão para entrar e você só tem que deixar. Então ele quer entrar na gente. E ele entrando, ele faz morada e tira toda a enfermidade para a honra e glória do nome dele. No capítulo 7 de Marcos, do versículo 1 ao versículo 29, ao versículo 30, está escrito no livro de Mateus, capítulo 15. E em Mateus está no versículo 1 ao 28. E aqui está dizendo, no começo do capítulo, sobre as tradições dos anciãos. E Jesus está falando aqui dos fariseus, dos escribas, que eles falavam uma coisa e faziam outra. Tanto que no versículo 6 ele disse, Isaías profetizou a respeito de vocês, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adora, ensinando doutrina que são preceitos de homens. Então aqui Jesus estava dizendo, vocês estudam a lei, ouvem a lei, entendem a lei, passam para os outros, mas vocês mesmos não obedecem. E com os lábios vocês me honram, glorificam, falam da palavra, mas com o coração vocês não seguem. E isso, infelizmente, acontece com a gente cristão que conhece a palavra. Louva ao Senhor com os lábios, fala do amor de Deus, mas na hora de agir com o coração, mente e também com as nossas ações, a gente não consegue. E aí a gente acaba fazendo igual os fariseus e também igual os anciãos, que falavam, mas também não praticavam, né? Que a partir de agora, em nome de Jesus, a gente possa falar e também praticar a palavra do Senhor Jesus. Está escrito lá em Mateus 15, do 1 ao 20. Que a gente fique para se lembrar aqui, neste momento, que a gente precisa ouvir a palavra de Deus e praticá-la para que a gente seja como uma casa construída numa rocha. E aqui do versículo 24 ao 30 está falando que ele entrou numa casa, ele não queria que ninguém soubesse que ele estava ali.
mas foi difícil ele ser ocultado. E aí uma mulher, que a filha dela estava possuída de espírito imundo, ela foi até ele, ajoelhou-se aos pés dele. Ela era estrangeira. E ela pedia a Jesus para expulsar o demônio da filha. É aquela mulher que Jesus falou que não poderia dar a ela, porque não poderia tirar dos filhos para dar para os cachorrinhos. E ela fala que ele poderia dar a ela pelo menos uma migalha do que ele dava para o povo de Israel, né? E aí Jesus vai e fala, por causa da tua palavra você pode ir, que o demônio saiu já da tua filha. E ela voltou para casa e encontrou a filha dela curada. Também está escrito lá no livro de Mateus, capítulo 15. No versículo 31 ao versículo 37, esse versículo aqui está escrito somente aqui em Marcos. De novo Jesus se retirou das terras de Tiro e foi por Sidom até o mar da Galiléia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram surdo e gago e lhe suplicaram que pusesse as mãos sobre ele. Jesus fez isso. Tirou ele de perto da multidão, pôs os dedos no ouvido do surdo e colocou saliva na língua do gago. Essa mesma pessoa era surdo e gago. E Jesus ergueu os olhos ao céu, suspirou e disse, Efatá, que quer dizer, abra-se. Abra-se os ouvidos, abra-se para que ele possa falar. E logo os ouvidos do homem se abriram e o empecilho da língua se soltou. E ele falava sem dificuldade, glória a Deus. Jesus lhe ordenou que não contasse isso a ninguém. Porém, quanto mais Jesus recomendava, mais eles divulgavam. Ficavam muito admirados, dizendo, tudo ele tem feito muito bem. Faz até os surdos ouvirem e os mudos falarem. Como é que esconde, né, uma coisa dessa? Não tem jeito de esconder isso, né? Jesus curou, Jesus restaurou, Jesus sarou, Jesus libertou, né? Deu voz para aquele gago, né? Deu audição para aquele surdo. Como que ele ia guardar esse segredo? Não tem como, né? Sempre que Jesus faz algo para a gente quer testemunhar. Mas era para se cumprir aquilo que falou, que ele ia fazer tudo sem querer glória, né? E esse é o livro de Marcos, capítulo 7, porque o 6 está todo lá relatado no livro de Mateus. Mas aqui no 7 também, quase todo o livro está relatado no livro de Mateus também. A gente já tem vídeo de Mateus gravado, né? Do livro de Mateus todo, do 1 até o último capítulo. Então essa é a única parte em Marcos que não tem lá em Mateus. E eu fiquei maravilhada com a forma como Jesus curou esse surdo e gago. E é claro que eu acredito que Jesus pode curar a mim e a você também, da forma dele, do jeito dele. Repara aqui que ele dessa vez curou, colocando a mão no ouvido do surdo e aplicando a própria saliva na língua desse gago, que é a mesma pessoa, é um homem surdo e gago. E Jesus curou esse homem, da mesma forma que ele pode curar todos nós. E sim, agora nós podemos espalhar a boa nova por aí. Naquela época ele recomendou que ele não dissesse, mas agora a gente pode falar para todos sobre todas as maravilhas que Jesus fez na nossa vida, né? E no capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 10, está escrito no livro de Mateus, capítulo 15, versículo 32 e 39, então a gente não vai ler aqui. Do versículo 11 até o versículo 21, está escrito no livro de Mateus, capítulo 16, do 1 ao 12. Então também a gente não vai ler neste momento. Agora do versículo 22 ao 26 a gente vai ler, porque está escrito somente aqui em Marcos. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Então cuspiu nos olhos do homem e, impondo-lhe as mãos, perguntou,
Você vê alguma coisa? O homem, recuperando a visão, respondeu: vejo pessoas, mas elas parecem árvores que andam. Então Jesus novamente pôs a mão sobre os olhos dele, e o homem, passando a ver claramente, ficou restabelecido. E ele distinguia tudo de modo perfeito. E Jesus o mandou para casa, recomendou que ele não entre em nenhuma aldeia. Então aqui a cura desse cego já foi diferente. Jesus cuspiu nos olhos dele e colocou a mão nos olhos dele e perguntou: você está vendo alguma coisa? E ele falou: estou vendo, mas eu estou vendo as pessoas em forma de árvore. Jesus pôs novamente. Então Jesus cuspiu nos olhos dele, colocou a mão, depois colocou novamente e ele ficou curado. Então aqui a gente entende mais uma vez que Jesus é o médico dos médicos, cura qualquer enfermidade, mas ele faz do jeito dele. Então, em nome de Jesus, Jesus pode curar você imediatamente, mas ele pode te dar a estratégia de como curar a enfermidade que você está vivendo, seja ela qual for. Não tem problema difícil para Jesus resolver. Não tem problema sem solução. Não tem enfermidade que Jesus não cura. Do versículo 27 ao versículo 38, está escrito no livro de Mateus 16, e aqui no 31 ao 38, onde Jesus prediz a morte dele, falando para a gente. Quem quer ir a ele tem que pegar a cruz e segui-lo. Quer dizer, quem quer vir a mim, nega você, nega suas vontades, nega os seus desejos. Mesmo que você queira brigar, não briga. Mesmo que você queira discutir com alguém, não discute. Mesmo que você esteja chateado com alguém, perdoa. Então, quer dizer, negue a si mesmo e me siga. Porque quando Jesus está dizendo negue a si mesmo e me siga, é isso que ele está dizendo. Abre mão de você. Deixe para trás o seu eu. Negue as velhas práticas, pare de fazer as velhas práticas, comece de novo e venha seguir a mim com coração puro. Esse é o capítulo 8 de Marcos, onde quase todo o capítulo está relatado no livro de Mateus. No livro de Mateus, capítulo 16 e também no capítulo 15. Então, vocês que estão me acompanhando já assistiram lá em Mateus, então vocês já sabem o que é que está escrito aqui. E se quiser dar uma relembrada, dá uma olhada lá no Mateus capítulo 15 e no Mateus capítulo 16, porque está relatado lá, tá bom? Que Deus seja a nossa prioridade, que Jesus seja o nosso maior exemplo, que o Espírito Santo seja o condutor da nossa vida. E que a gente, para honrar e glorificar o nome do Senhor, tenha fé para receber todas as maravilhas que Jesus pode fazer na nossa vida. Ele não fez muitas maravilhas lá na cidade dele, porque eles não acreditaram nele, por causa da incredulidade daquele povo. É por isso que a gente tem que ter fé, que o Senhor aumente a nossa fé, para que a gente possa crer e compreender que ele pode curar toda enfermidade. Que o Senhor possa tocar na cabeça até a planta dos pés, retirando toda enfermidade física, psicológica, espiritual e sentimental. E que o Senhor possa trazer cura para o seu coração, tirando todo o sentimento que não provém dele, sarando todas as feridas, cicatrizando todas as feridas. Que o Senhor possa tirar da sua mente todo o pensamento que não provém dele, tirando todo o trauma e curando você totalmente. Que o seu passado seja esquecido, que o seu futuro não seja lembrado e que você só se preocupe com o seu presente e seja feliz agora. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Amo vocês em Cristo Jesus. Deus abençoe você e toda a sua família.